Olá, turma, tudo bem? Mais uma vez aqui para uma videoaula de Química para as turmas de terceiros anos, turno tarde. Mas antes de irmos para a aula, não deixe de assinar o canal, curtir bastante os vídeos e aproveitar todo o conhecimento passado pelos professores em todas as disciplinas. Dando continuidade para os assuntos contemplados na química orgânica, lembrando que a química dos compostos do carbono e suas ligações covalentes com hidrogênio, oxigênio, enxofre, fósforo e os halogênios flúor, cloro, bromo e iodo, nós teremos hoje essa aula de funções orgânicas e nomenclatura dos compostos orgânicos. Para começar, vamos entender o que é uma função orgânica. Para isso, vamos fazer algumas analogias. Normalmente, reunimos dados, materiais, e com as substâncias não seria diferente, em grupos com características em comum, apesar de terem diferenças entre si, como numa família. Em uma família, nós temos membros que são diferentes entre si, mas que estão reunidos nesse tipo de agrupamento por terem características similares. Portanto, em uma família de substâncias orgânicas e também inorgânicas, nós temos substâncias que tenham características similares, mesmo sendo diferentes entre si. Então, como a gente está estudando as substâncias orgânicas na química orgânica, as funções orgânicas propriamente ditas, elas vão ser agrupadas, nessas famílias de substâncias que têm características em comum, que derivam primeiramente de um pedaço em comum a toda molécula, que faz parte de uma mesma função orgânica. As semelhanças comuns de todas as substâncias de uma mesma família de substâncias orgânicas, ou seja, de uma mesma função orgânica, se dá primeiramente por uma parte em comum a todas elas, que é o grupo funcional. O grupo funcional é a parte em comum, a parte igual de todas as substâncias de uma mesma função orgânica. Ou seja uma substância mais simples ou uma substância mais complexa de uma mesma função orgânica, de uma mesma família, a parte que elas têm em comum é o grupo funcional. E é dele que deriva todas as outras características em comum. Então, agora que a gente já sabe qual é a parte principal em comum de todas as substâncias de uma mesma família de substâncias, ou seja, de uma função orgânica, que é o grupo funcional, vamos começar a estudar pelos hidrocarbonetos, que são a base das funções orgânicas. Já havíamos começado a estudar os hidrocarbonetos. E o que vimos que todas as substâncias que são chamadas de hidrocarbonetos têm em comum? O fato de terem carbono e hidrogênio. Sejam esses carbonos e hidrogênios ligados apenas por ligação simples, ou aparecendo uma dupla, ou uma tripla, ou mais de uma dupla, ou mais de uma tripla. Com isso, a gente verifica que nos hidrocarbonetos, o que eles têm em comum não é apenas uma parte, mas uma formação comum em geral, onde só existem carbonos e os hidrogênios. As outras famílias de substâncias orgânicas, as outras funções, portanto, vão ter, além dessa parte hidrocarbônica, daí, as outras funções orgânicas, elas vão ter, além de carbono e hidrogênio, os grupos funcionais propriamente ditos, que são pedaços que vão identificar cada família de substância, cada função orgânica. Portanto, cada função orgânica vai ter o seu grupo funcional específico, que seria, portanto, a parte não hidrocarbônica. Vamos começar verificando as funções orgânicas que têm grupos funcionais caracterizados pela presença do oxigênio, ou seja, as famílias de substâncias orgânicas
que além do carbono e do hidrogênio, vão ter oxigênio como elemento formador da substância. Dentre as funções orgânicas, nós temos aí os álcoois, que nós não temos só aquele álcool lá da cachaça, né? Nós temos os aldeídos, que são substâncias muito presentes em óleos essenciais, como por exemplo o citral, que dá o cheirinho característico de limão, da erva cidreira, da citronela, do capim-limão. No caso, a gente tem as cetonas, né? Uma muito conhecida chamada acetona, que é um removedor de esmalte, mas temos várias cetonas, também presente em vários óleos essenciais de várias plantas, como a tujona, característica do orégano e de outras plantas. Dentre os éteres, nós já temos aí substâncias muito presentes na perfumaria, por serem solventes de baixo ponto de ebulição, são muito voláteis, então são ideais para carregar o perfume, né, os cheiros dos perfumes, à temperatura ambiente. E os chamados ácidos carboxílicos, e com esse nome vocês não conhecem, mas vocês conhecem com o nome de vinagre, vocês conhecem com o nome de gorduras, né, que na verdade é o que está lá nos óleos e nas chamadas gorduras propriamente ditas, nos lipídios, tanto sólido como líquidos, né, nas graxas. Por fim, nós temos os ésteres, que é o resultado da junção dos ácidos carboxílicos com os álcoois, né, daí os lipídios são propriamente ésteres de ácidos, né, graxos. Por exemplo, a gente tem na presença de óleos com cheiros característicos, como o óleo da banana, né, o acetato de etílio, os derivados dos ácidos e os chamados fenóis, muito comuns em desinfetantes, como a creolina. Por fim, nós temos os ésteres, que é o resultado da junção dos ácidos carboxílicos com os álcoois, né, daí os lipídios são propriamente ésteres de ácidos, né, graxos. Por exemplo, a gente tem na presença de óleos com cheiros característicos, como o óleo da banana, né, o acetato de etílio, os derivados dos ácidos e os chamados fenóis, muito comuns em desinfetantes, como a creolina. Agora, como identificar essas funções oxigenadas na molécula? Visualizando a molécula, vamos ver os grupos funcionais. Esses grupos funcionais, como eu já havia dito, eles vão ter, além de carbono e hidrogênio, oxigênio organizado ali de alguma forma e vão ter nomes específicos. Vamos ver esses nomes. Primeiro, o grupo funcional característico dos álcoois e dos fenóis. Ele se chama hidroxila. É um O com o H, o oxigênio com o hidrogênio. Dos aldeídos das cetonas, a carbonila. É o carbono ligado com o oxigênio através de uma dupla ligação. Primeiro, o grupo característico dos álcoois e dos fenóis. Ele se chama hidroxila. É a ligação do oxigênio com o hidrogênio através de uma ligação simples. Os aldeídos e cetonas já têm como grupo funcional característico a carbonila, que é um carbono ligado a um oxigênio através de uma dupla ligação. Já os ésteres e os ácidos carboxílicos, a carboxila. Neste grupo funcional, o carbono está ligado a um dos dois oxigênios através de uma dupla e ao outro oxigênio através de uma ligação simples. Por sua vez, esse oxigênio faz a sua outra segunda ligação que ele precisa fazer com o hidrogênio. Por fim, nós temos os éteres, com um grupo funcional que se caracteriza pela presença de um oxigênio que faz duas ligações simples com radicais, ou seja, pedaços das moléculas diferentes, pedaços essencialmente carbônicos, hidrocarbônicos, melhor dizendo.
Existe uma relação entre os grupos funcionais, suas famílias e os nomes das substâncias que levam cada um dos membros dessas famílias de substâncias, cada um dos membros dessas funções orgânicas. Então, nesse primeiro vídeo, a gente comentou sobre os diferentes grupos oxigenados. Na próxima videoaula, a gente vai verificar a relação desses grupos funcionais com os nomes, ou seja, com a nomenclatura dos compostos orgânicos. Então, por enquanto, peço que vocês verifiquem no livro de vocês este capítulo de funções orgânicas para começar a se familiarizar com os nomes. Fiquem bem, se puderem, fiquem em casa. Até mais!